Olá, amigos do Gurgel Valente, eu sou o João Ferraz e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo com meu amigo Rodrigo Lindenberg, que ele fez um Gurgel Super Mini elétrico. Ele tirou o motor a gasolina, colocou o motor elétrico e tem uns prós e contras que nós vamos discutir agora e eu vou apresentar ele para vocês. O Gurgel Valente, é um prazer estar aqui. E eu vou falar um pouquinho de como eu fiz o veículo elétrico na época do meu TCC na faculdade e como é o processo, né, dos veículos elétricos básicos, né, quando você faz a conversão e os desafios envolvidos nesse processo, ok? Bom, para começar, né, se tratava de um projeto acadêmico, então você não poderia fazer nada já pronto, industrializado, interconectar as peças, tinha que ter fundamento acadêmico e por isso exigia-se fundamentos e feito à mão, né? Um dos requisitos. E por isso foi feito aqui nesse espaço, onde eu tenho a minha bancada de eletrônica, onde eu sento, desenvolvo os meus projetos, meus softwares, meus circuitos. Eu conto com o auxílio de alguns equipamentos básicos de eletrônica, né, como osciloscópio, frequencímetro, fontes, corrente contínua, alternada, fontes de corrente, cargas fantasmas para poder simular uma carga de alta potência. Eu tenho aqui uma bancada voltado mais para serviço pesado, onde exigiu o uso de esmerilhadeira, o uso de máquinas de soldas, enfim, coisas mais parrudas. Eu tenho um estoque pequeno de componentes eletrônicos e algumas peças, que vai acumulando ao longo do tempo, tá? Sobrou um aqui, uma sucata ali, a gente vai lá, tira alguns componentes, testa, tudo ok, vai armazenando e tal. E ao longo do tempo você vai formando um pequeno estoque. E aqui, eu acho que a parte mais legal é o quadro. Por que o quadro? Porque no quadro é onde eu rabisco. Eu rabisco, tenho uma ideia, tive um start. Eu venho no quadro, desenho, faço as possibilidades. A partir daqui, eu sento na bancada, no computador e faço uma parte do processo. Então, primeiro é aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Rodrigo. Você se inspirou nos modelos da Gurgel, os elétricos que teve no passado para fazer seu carro? Como que foi? Isso foi uma fonte de inspiração para você? Na época, uma das grandes fontes que eu tive de contato com o veículo elétrico foi sim os veículos da Gurgel. Não só os veículos da Gurgel, mas também os trolleybus da CMTC. E o que chamou muita atenção para mim com relação à Gurgel é que, primeiro, o carro que eu havia escolhido era um veículo Gurgel. Não só por ser um veículo nacional, mas também que ele tem N vantagens na conversão de um veículo comum para elétrico. Então, os modelos que eu, na época, pesquisei muito a respeito foram os E150, que foi praticamente o pioneiro ali. E depois a gente teve o E250. O E250 foi uma caminhonetinha feita com a frente do modelo Chefe. E ele só foi protótipo de fábrica. Ele nunca existiu ele mesmo para sair ao público, ok? E aí quando ele conseguiu lançar para as estatais na época, em 80, até finais de 82, foi o E400. E também no finalzinho, ele aproveitando a carroceria do G800, ele fez o E500. Bom, uma curiosidade, evidente que a letra E significava que era a linha elétrica da Gurgel. E os números na frente eram a capacidade de carga que esse veículo conseguia transportar. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa linha que ele produziu, é que no E150, ele fez ele baseado com transistores. E na época, transistor, não só transistor, qualquer semicondutor era difícil de aquisição no mercado. Rodrigo, tem mais
um monte de questões que a gente quer saber, mas hoje, esse vídeo, nós vamos finalizar com essa última pergunta aqui. Depois faremos mais vídeos detalhando tudo, que é um assunto muito complexo, não dá para resumir em um único vídeo só. A outra pergunta que eu faço é o seguinte, pontos de recarga. Por exemplo, quem mora numa residência pode montar uma tomada lá e recarregar seu carro. Uma pessoa que mora num prédio vai ter que pedir autorização para o condomínio para ter esse ponto de recarga. Ou quando ela chega no serviço dela, por exemplo, vai ter que pedir para alguém instalar um ponto de recarga. Hoje em dia temos alguns pontos de recarga em shoppings, tem postos de gasolina e já está começando a aparecer. Mas ainda eu acho que é um ponto crítico do carro, né? Um ponto de recarga. O que você acha disso? Com relação ao ponto de recarga, esse foi um ponto que eu me atentei na época do desenvolvimento do projeto, onde eu pensei justamente no mais simples possível, em que qualquer residência que eu fosse, ou ponto comercial que tivesse uma simples tomada, eu conseguiria dar uma recarga no veículo. Então, seja a rede elétrica 110 ou 220, eu conseguiria recarregar o veículo. Rodrigo, tem mais umas perguntas que eu preciso fazer para você, que é o seguinte, as pessoas às vezes querem fazer um carro elétrico que pensam que vão economizar muito em dinheiro, porque o custo de eletricidade é mais barato que de gasolina proporcionalmente. Mas tem uma coisa, por exemplo, que as pessoas se esquecem. Por exemplo, alguém que decide comprar um carro diesel porque o diesel gasta menos combustível do que um gasolina ou álcool. O que acontece? A pessoa vai pagar um dinheirão a mais pelo carro diesel e se ela roda, por exemplo, 1.000 km por mês, vai demorar às vezes anos para amortizar esse investimento, entendeu? Então, nem sempre o que é mais econômico em termos do dia a dia vale a pena por causa do custo de aquisição do veículo ou no caso de montagem, certo? Então eu gostaria que você falasse sobre os custos do seu projeto, como que foi, assim, mais ou menos para dar uma base para a gente. Com relação aos custos, é uma resposta meio que relativa quando se trata de conversão para veículo elétrico. Partindo do princípio, onde era um trabalho acadêmico, que você teria que fazer controladora, carregador, tudo feito à mão, então você tem um objetivo estabelecido, um limite financeiro estabelecido, e você começa a fazer tudo, inclusive as adaptações mecânicas. Então, o custo para a época foi em 2017, deu algo em torno de R$ 3.500 a R$ 3.800. Hoje, se uma pessoa for querer converter, hoje no setembro de 2021, se a pessoa for querer converter, também será relativo. O que vai definir um custo para uma conversão? Qual autonomia a pessoa quer no veículo, qual a velocidade máxima que ela quer atingir, entendeu? O banco de bateria, se ele quer usar a tecnologia de chumbo ácido, onde as baterias tiveram uma melhor qualidade na sua liga de chumbo, se ele quer utilizar lítio, se ele quer utilizar motor escovado, se eles querem utilizar um motor sem escovos, conhecidos como os BLDCs, o tipo de carregador, o tipo da controladora. Tem uma controladora mais simples, outra mais sofisticada, uma cheia de parâmetros. Então, quando tudo isso se soma, e principalmente o fato de quanto a pessoa está disposta a, famoso, colocar a mão na massa. Quanto mais coisa ela conseguir fazer sem depender dos outros, mais barato é o seu custo para poder converter um veículo para elétrico. Agora, quanto mais ela depender de adaptações mecânicas, de uma pessoa que execute, de peças sofisticadas, enfim, maior será o seu custo. Então, para definir o custo, primeiro tem que se estabelecer os parâmetros básicos que a pessoa quer atingir, e dali sim você vai ter uma noção de custo, ok? Meus amigos, nós vamos finalizar o vídeo, porque é o seguinte, esse assunto é muito extenso, não dá para gravar num único vídeo. E nós vamos retomar esse assunto com diversos outros vídeos, focando com mais detalhes outros pontos de motor, bateria, controles e tudo mais. E agradeço a todos aí por terem assistido e aguardem que brevemente teremos novos vídeos sobre o carro elétrico.